Samurai Atômico e seus discípulos voltaram a aparecer no mangá. E além disso, também ficamos conhecendo os membros da nova Ordem Sagrada da Espada e o plano que o Samurai Atômico tem em relação ao lendário King. Então fica comigo depois da vinheta. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man, então já dá aquele soco caprichado no like e garanta sua inscrição aqui no canal. O capítulo começa mostrando uma região isolada entre as montanhas da cidade G, que é onde fica o dojo do mestre Nishirin. Pra quem não lembra, o Nishirin é o grande mestre espadachim que treinou o Samurai Atômico, e também é o líder da Ordem Sagrada da Espada, que é composta pelos maiores mestres espadachins do mundo. Mas enfim, que antes do mangá mostrar o que está vendo dentro do dojo do mestre Nishirin, vemos que os 3 discípulos do Samurai Atômico estão aguardando do lado de fora. E eles estão conversando a respeito do herói Rank 1 da classe A, o Máscara Doce. E o motivo de eles estarem falando a respeito do Amai Mask é porque durante o arco da Associação dos Monstros, os 3 espadachins acabaram encontrando com ele dentro do Covil dos Monstros. E lembrando que pouco antes de encontrarem com o Máscara Doce, os 3 espadachins estavam lutando contra a Super S, que era uma monstra de nível demônio que havia feito lavagem cerebral em vários mercenários e estava controlando eles como marionetes. E por causa disso, os espadachins estavam tendo dificuldades na luta, já que eles não queriam causar ferimentos muito graves dos mercenários. Apenas queriam nocauteá-los para depois derrotar a Super S e libertar todos do controle mental que ela exercia sobre eles. Porém, o Máscara Doce chegou no meio da luta e ele simplesmente mandou os 3 espadachins irem embora. Porque de acordo com o Máscara Doce, ele sabia o ponto fraco da técnica de controle mental da Super S e por isso ele queria lutar sozinho contra ela e os mercenários. E inicialmente os 3 espadachins aceitaram deixar a luta em cargo do Máscara Doce. Porém, após alguns instantes eles decidiram voltar atrás, pois eles perceberam que havia uma intenção assassina no olhar do herói Rank 1 da classe A. E por isso eles concluíram que ele pretendia simplesmente massacrar todo mundo ao invés de derrotar somente a Super S para libertar os mercenários do controle mental imposto por ela. E graças a terem percebido isso, os discípulos do Samurai Atômico conseguiram voltar bem a tempo para impedir que os mercenários fossem feitos em pedaços pelo Máscara Doce. E é por isso que agora que a batalha contra a Associação dos Monstros terminou, os 3 espadachins estão investigando o passado do herói Rank 1 da classe A para ver se descobrem algo suspeito sobre ele. Porém, a única informação relevante que eles conseguiram obter sobre o Máscara Doce nos registros da associação é que a aparência dele muda drasticamente a cada poucos meses, mas os registros dizem que isso é graças a várias cirurgias plásticas que ele faz com frequência. No entanto, em seguida vemos que os espadachins também procuraram por informações do Máscara Doce em todas as clínicas e hospitais que fazem esse tipo de procedimento de mudança drástica de aparência. Porém, eles não encontraram nenhum registro dele em lugar nenhum. E por isso o Bushido sugere que o Máscara Doce esteja mudando de aparência graças a algum tipo de habilidade especial rara que ele possui. E inclusive o Bushido chega a cogitar que o Amai Mask seja um espião dos neo-heróis infiltrado na associação. Mas em seguida o Yayan fala que pouco antes dos executivos da Associação dos Monstros surgirem na superfície do campo de batalha da cidade Z, logo após todos os heróis terem sido resgatados pela Tatsumaki, o Yayan sentiu que o Máscara Doce estava lutando contra ele próprio para tentar manter o controle da sua mente. E o Yayan também conta que quando ele se aproximou do Máscara Doce naquele momento, por um instante os seus instintos lhe disseram que ele estava em frente a um monstro. Porém, em seguida o Yayan também diz que a aura assassina que havia ao redor do herói Rank 1 da classe A desapareceu por completo logo após ele ter acalmado a sua mente. E por isso os outros 2 espadachins ficam sem saber o que pensar a respeito do Máscara Doce. Mas logo em seguida o Okamaitachi diz que por enquanto o melhor a se fazer é continuar vigiando o comportamento dele, pois ele também já percebeu que quando o Amai Mask fica nervoso o rosto dele começa a se deformar, quase como se ele tivesse dificuldades para manter sua aparência humana quando começa a sentir raiva. E por isso o Okamaitachi diz que eles devem somente aguardar e observar até terem certeza se as trocas de aparência do Máscara Doce são graças a algum tipo de habilidade especial ou se é porque ele simplesmente é um monstro que tem a capacidade de trocar de aparência. Pois é, quem já leu o webcomic já sabe a resposta disso, mas o mais interessante dessa cena é o fato dos discípulos do Samurai Atômico estarem recebendo muito mais destaque aqui no mangá do Murata do que eles receberam no webcomic do Wano. O que é bem positivo, já que o Murata está desenvolvendo vários personagens, enquanto a webcomic basicamente só deu foco no Saitama e nos heróis da classe S. E ao meu ver, essa é uma mudança bem positiva na obra. Enfim, que em seguida vemos que os 3 espadachins da classe A decidiram esperar mais antes de contar ao Samurai Atômico a respeito das suspeitas que eles têm sobre o Máscara Doce. Pois de acordo com eles, o Atomic anda ocupado ultimamente graças à nova Ordem Sagrada da Espada.
Lembrando que a antiga ordem era composta por 5 membros, porém 3 deles acabaram morrendo durante o arco da Associação dos Monstros. O primeiro foi o Haragiri, que se monstrificou após comer uma célula monstro do Orochi, e por causa disso o próprio samurai atômico fez ele em pedaços, como vimos na segunda temporada do anime. E mais tarde, outros 2 membros, o Amahari e o Zanbai, acabaram sendo derretidos pelo Führer vomitado durante a batalha final contra os executivos da Associação dos Monstros. E além disso, o próprio líder da ordem, o Mestre Nichiren, também recebeu ferimentos brutais do Führer vomitado. Porém, apesar de ele ter tido mais da metade do seu corpo derretido, ele acabou sobrevivendo graças à habilidade especial da Fubuki, que o manteve vivo por tempo suficiente até o Garou ser derrotado e o Metal Knight chegar para levar todos para serem curados em seu laboratório. Mas enfim, que na cena seguinte vemos a nova Ordem Sagrada da Espada, composta pelo Mestre Nichiren, o Kamikaze, que é o verdadeiro nome do samurai atômico, e outros 2 jovens espadachins que estão aparecendo pela primeira vez. Sendo que a mulher se chama Yuta e ela é filha do Amahari, e o rapaz se chama Shido e ele é filho do Zanbai. Ou seja, eles 2 estão ocupando os lugares que eram dos seus pais dentro da antiga ordem. E lembrando que o objetivo da Ordem Sagrada da Espada é encontrar a lendária Espada da Lua para reuni-la com a Espada do Sol, que já está em posse do Mestre Nichiren. E inclusive já vimos o samurai atômico usar a Espada do Sol por um breve momento durante a luta dele contra o Mendigo Imperador e o Esperma Dourado. No entanto, a Espada do Sol drena tanto a energia de quem está empunhando que o Atomic ficou completamente exausto após usá-la por apenas alguns segundos. Portanto, mesmo que a Ordem encontre a lendária Espada da Lua, é provável que nem o Samurai Atômico e nem o Mestre Nichiren sejam capazes de usá-la em combate. Mas enfim, voltando para o mangá, em seguida vemos que o Mestre Nichiren está vivo graças a mais da metade do corpo dele ter sido reconstruído com peças robóticas. E isso certamente é graças ao Dr. Bofoi, que no final do arco da Associação dos Monstros levou todos que participaram da batalha até o seu laboratório. E lá ele curou a todos usando a sua tecnologia avançada. No entanto, a única forma de curar o Mestre Nichiren foi transformando o velho num ciborgue. E logo em seguida vemos ele demonstrando que apesar de agora mais da metade do seu corpo ser feito de peças robóticas, ele tem um controle tão grande sobre a sua energia que ele é capaz de fazer o seu Ki fluir através das peças robóticas como se elas fossem partes do seu corpo real. E inclusive essa é a primeira vez que o mangá menciona a existência do Ki. Porém, na webcomic já foi explicado durante a luta da Tatsumaki contra o Saitama que o Ki é uma energia que todos os seres vivos possuem, sendo que os lutadores de artes marciais usam o Ki para fortalecer suas técnicas corporais e com muito treino eles podem até mesmo serem capazes de projetar o Ki para fora do corpo através de rajadas de energia. Enquanto pessoas com poderes paranormais como a Tatsumaki e a Fubuki já nascem sendo capazes de projetar o Ki para fora do corpo com facilidade e controlá-lo livremente. E agora vemos o Mestre Nichiren demonstrando que ele também é capaz de controlar o Ki dele com perfeição, fazendo ele se estender para fora do corpo para fortalecer tanto a sua espada quanto as peças mecânicas que ele possui. E logo após demonstrar isso, o Mestre Nichiren joga uma maçã para cima e então ele usa sua espada para golpear a maçã várias vezes em alta velocidade. No entanto, apesar de ele ter golpeado a maçã, ela simplesmente seguiu intacta. Porém, os movimentos rápidos da espada geraram uma onda de choque tão poderosa que uma montanha que estava a centenas de metros acabou sendo feita em pedaços num piscar de olhos. E em seguida vemos a Yuta e o Shido pegando a maçã no chão, e eles ficam sem entender como pode ser que a maçã não tenha sido cortada, sendo que a própria montanha foi feita em pedaços somente com a onda de choque gerada pelos movimentos da espada. Mas então o Atomic explica para eles que na realidade a maçã foi cortada assim. Porém, os golpes do Mestre Nichiren foram tão rápidos que a espada dele basicamente se transformou em energia pura e atravessou a maçã sem causar danos a ela. Ou de acordo com as palavras do samurai, a maçã nem sequer percebeu que foi cortada e por isso ela segue intacta. E então vemos que o Shido, apesar de ter achado a demonstração fascinante, não entendeu nada sobre a lógica por trás dessa técnica do Mestre Nichiren, enquanto a Yuta simplesmente pensou nessa técnica do Nichiren como sendo algo que vai além das capacidades físicas e funciona basicamente como se fosse magia. Enfim, que depois o Mestre Nichiren fala com o samurai e pergunta o que ele pretende fazer de agora em diante. Afinal, o Atomic se tornou um herói da associação somente porque ele queria competir com o Silver Fang, já que ele o considerava como sendo um rival à altura. Porém, agora o velho mestre decidiu se aposentar, e portanto não existe mais um motivo para o samurai continuar sendo o herói da associação. No entanto, o Atomic responde ao seu mestre que graças a ele ter se tornado um herói, ele acabou vivenciando coisas que ele não teria como vivenciar caso ele não fosse um herói. E vemos que enquanto o samurai diz isso, ele lembra do momento em que ele precisou unir forças com os outros heróis da classe S durante a luta contra os executivos da Associação dos Monstros.
E lembrando que o Samurai Atômico tem uma personalidade extremamente arrogante, por se considerar mais forte do que todos os outros. E o único herói que ele considerava como sendo do seu nível era o Silver Fang. Porém, ao que tudo indica, no momento em que o Atomic uniu forças com os outros heróis da classe S, ele percebeu que cada um deles também é muito forte, cada um do seu modo, e por isso agora ele não despreza mais os seus colegas de classe S. No entanto, ainda existe um dos heróis da classe S que ele não viu em combate, o King, e por isso o Atomic diz que a permanência dele como um herói da associação vai depender da avaliação que ele tiver do King, dando a entender que o Atomic pretende lutar contra o lendário homem mais forte do mundo para ter uma noção da sua real força. Ou seja, galera, o samurai vai fazer picadinho do King. Porém, se de alguma forma o King se provar como sendo digno de respeito, o samurai vai continuar sendo um herói da associação. Pois é, acho que já dá pra gente tirar o samurai da lista de heróis da classe S, né? Mas enfim, que após dizer isso, o Atomic se despede do mestre Nishiri e em seguida ele parte para encontrar com os seus discípulos. E na cena seguinte vemos o Forte, aquele vizinho puxa-saco do Saitama. E como o Forte perdeu aquela luta contra o Careca, ele agora é o responsável por cuidar do Rover e do Esperma Negro. E por isso ele construiu uma casinha de cachorro para os pets do seu vizinho Careca. E além disso, o Forte também serviu um pote de ração para os dois. E vemos que o Esperma Negro não está nada feliz em ter que fingir ser um animal de estimação para poder sobreviver. Porém, como essa é a única opção que ele tem, ele se obriga a comer ração de cachorro junto do Rover. E enquanto os dois estão comendo, o Saitama e o Genos chegam no QG da associação. E ao ver o Cyborg, o Esperma Negro entra em pânico e se esconde depressa. Afinal, o discípulo do Saitama já lutou contra ele durante o arco da Associação dos Monstros. E por isso, se o Genos o enxergar, vai ser o fim da linha para o Esperma Negro. Mas enfim, outra coisa interessante é que quando o Genos percebe que o Saitama realmente adotou o Rover, ele fica extremamente enciumado. Afinal, o Cyborg já estava chateado desde que o Careca disse que não queria mais que eles morassem juntos. E agora, para piorar, o Genos ainda vai ter que rivalizar com o Rover pela atenção do Saitama. E em seguida vemos que o Forte foi até o Genos para se apresentar, mas no momento em que o Cyborg descobriu que o Forte era vizinho do Saitama, ele simplesmente mandou o Forte desocupar o seu apartamento o mais rápido possível. Isso porque, como o Genos não vai mais poder morar junto do seu mestre, ele quer pelo menos morar no apartamento ao lado. E por isso ele avisa ao Forte que ele tem até o fim do dia para liberar o apartamento para ele. Pois é, o Forte só se ferra. Porém, como ele está tentando se tornar amigo do Saitama desde que viu a real força que o Careca tem, ele com certeza vai dar o seu apartamento pro Genos sem reclamar. Afinal, ele não pode correr o risco de fazer algo que desagrade o Saitama, pois tudo que importa pro Forte nesse momento é ganhar a aprovação e a amizade do Careca. É galera, tudo indica que o Genos encontrou um rival à altura no quesito de puxação de saco do Saitama. Mas enfim, que na sequência o mangá volta a mostrar o Samurai Atômico e os seus discípulos. E vemos que eles saíram da cidade G e foram até a cidade M, que é onde o King mora. Isso porque o Atomic quer testar a força do lendário homem mais forte do mundo o quanto antes. Porém, eles não encontraram o King no apartamento dele, e por isso os 4 espadachins decidiram ir até um restaurante de sushi antes de irem embora. E uma característica desse restaurante é que as peças de sushi são colocadas em uma esteira, e então cada pessoa vai pegando as peças que preferir. Mas pro azar dos espadachins, todas as peças de sushi que eles queriam estavam sendo pegas por um cara malandro que estava sentado mais próximo do começo da esteira, para dessa forma poder ficar com todas as peças boas para ele. E isso acabou irritando o Samurai Atômico, que levantou furioso. No entanto, quando o samurai olhou para o malandro que estava pegando todas as peças boas de sushi, ele viu que era ninguém menos do que o King. Pois é, o King é tão azarado que ele acabou indo justamente pro mesmo restaurante que o Samurai Atômico, bem no dia em que o samurai está pensando em atacar ele com força total para testar o quão forte ele é. Mas no momento em que o samurai se aproxima do King, o capítulo termina. É galera, a coisa ficou feia pro lado do King, afinal o Atomic pode facilmente fazer ele em pedaços literalmente num piscar de olhos. Pois como ele já pensa que o King é um herói de alto nível, ele pode simplesmente atacar a qualquer momento, apenas para testar o quão bons são os reflexos do homem mais forte do mundo. Ou seja, para variar, o King tá completamente ferrado. Mas enfim galera, por esse capítulo é isso. Então se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo e também se inscreva e ative o sininho para o YouTube te notificar quando tiver vídeos novos por aqui. Até a próxima nerd, valeu, fui!